Galera, é o seguinte, em março de 1996 a Capcom se tornaria uma empresa renomada no gênero de survival horror com o primeiro game da saga Resident Evil. A saga se tornou muito conhecida por trazer elementos que se tornariam substanciais para qualquer jogo do gênero de terror. Mas como que estão os jogos dessa saga que foram responsáveis por torná-la tão consolidada assim, agora no ano de 2020? É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, abordando, é claro, aspectos gráficos, mecânicas e desenvolvimento de narrativa, tudo pra gente poder descobrir se ainda compensa ou se ainda dá pra poder jogar os jogos mais clássicos atualmente. Então antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você vai fazer a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Beleza? Tudo isso feito? Então vamos começar o vídeo. O primeiro jogo da saga Resident Evil foi lançado em 1996 e na geração em que ele foi lançado, que foi a geração do PlayStation 1, a saga permaneceu com os títulos principais até 1999, que foram do 1 até o 3. E particularmente acho muito complicado tentar inserir jogos tão antigos assim para uma jogatina atual, até porque já se passaram mais de 20 anos. Mas eu acredito que os jogos clássicos da franquia têm lá suas peculiaridades que acabaram revolucionando o gênero e por conta disso faça valer a jogatina hoje em dia. A primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que os jogos clássicos têm uma abordagem que segue alguns mandamentos bem básicos. Esses mandamentos são racionar seus itens de cura e munição, explorar cada canto do cenário e resolver puzzles. Isso tudo com uma jogabilidade tanque, e eu já vou aproveitar para explicar como que funciona essa jogabilidade. Ela basicamente parte do princípio que a visão do personagem é sempre para frente. Como todos os jogos que a gente vai falar aqui, com exceção do Code Verônica, possuem câmeras fixas, às vezes os personagens ficavam olhando na direção da câmera. Ainda assim, o comando para ir para frente não faz com que ele vá para trás, porque do nosso ponto de vista, o personagem voltaria para trás, mas não é assim que funciona. Isso seria uma jogabilidade em 3D. Na jogabilidade tanque, para frente vai sempre para frente, independente de onde o seu personagem esteja. Ele ignora completamente como a gente enxerga a posição do personagem. Enfim, basicamente essa é a fórmula do sucesso de todos os jogos clássicos da saga Resident Evil, e a partir disso se desenvolvem outros elementos que foram adotados por outros jogos do mesmo gênero. Inicialmente, a gente não tinha lá uma trama muito bem contada e nem desenvolvida através das animações. As limitações técnicas eram visíveis e eram as grandes causadoras disso, e para dar profundidade a essa trama, os arquivos de textos encontrados pelos cenários eram usados. Na grande maioria das vezes, ao ler esses arquivos, a gente não só conseguia entender o que estava acontecendo por trás dos bastidores da história base, como também resolvia ou desvendava algum puzzle e também conseguia descobrir a melhor forma de eliminar determinado inimigo. É claro que as animações elas foram ganhando mais destaque com o tempo, atingindo o ápice no terceiro game da franquia. No primeiro jogo, as animações consistem em mostrar o protagonista ou a protagonista tentando fugir da mansão, que é onde o jogo se passa. Para vocês entenderem melhor, vou fazer um resumo da história base do jogo. Existe a polícia da cidade de Raccoon City e dentro da força armada existe uma força armada chamada de Stars, que são a elite da polícia de Raccoon. Os Stars são divididos em dois grupos, o time Alpha e o time Bravo. A história do jogo conta que o time Bravo desapareceu em uma missão de reconhecimento após relatos bizarros nas montanhas Arklay e a equipe Alpha é designada para poder encontrá-los. E é nessa equipe que a gente encontra os dois protagonistas do jogo, Jill Valentine e Chris Redfield. O fato é que ao chegar no local, eles são atacados e correm para uma mansão, que é a mansão do local do jogo. Enquanto correm, acabam se perdendo. Então as animações mostram eles se encontrando e tentando achar uma forma de sobreviver no local. Por isso, na grande maioria das vezes, os diálogos são muito simples e objetivos. Não tem muito desenvolvimento. É claro que isso não justifica o péssimo roteiro das falas e nem a dublagem. Às vezes o texto das falas me dá uma agonia de tão ruim que é. Mas enfim, de qualquer forma, os detalhes sobre a organização Umbrella, que é a grande vilã da saga por assim dizer, ou o que está acontecendo na mansão, são expostos em arquivos de texto, e é isso que faz a trama andar de forma significativa. Por exemplo, é nesse tipo de arquivo de texto que a gente tem uma explicação por que a gente tem que encontrar tantas chaves para poder sair da mansão, ou então resolver tantos enigmas assim. O arquivo explica que é porque a mansão foi feita justamente para não deixar ninguém sair dela. Um tanto bizarro, né? E isso justifica a importância de ler esses arquivos e deixa claro também por que tal técnica foi usada por tantos jogos, como por exemplo Silent Hill, Fatal Frame e por aí vai. É claro que jogos como Alone in the Dark já possuíam esse tipo de arquivo de texto, mas nem de longe dá
davam a importância que o Resident Evil dá a eles. E já no Resident Evil 2 a gente tem um avanço gritante, seja tecnicamente ou em pontos de enredo e narrativa. Então por isso essas animações acabaram ganhando não só mais qualidade, como também mais consistência. Mas foi no primeiro game da saga que a gente viu essa base conseguindo ser criada de uma maneira tão forte, graças à jogabilidade estabelecida com as mecânicas utilizadas. E foi graças a isso que o Resident Evil 2 e o Resident Evil 3 conseguiram evoluir tão bem. Por exemplo, no primeiro game a gente pode escolher com quem jogar, com Chris ou Jill. Se a gente escolhe jogar com Chris, a gente tem menos espaço no inventário para poder carregar nossos itens, mas a gente acaba sendo mais resistente contra ataques de inimigos. Com a Jill, a gente consegue destrancar algumas portas com o uso do grampo e a gente acaba também tendo mais espaço no inventário. Em contrapartida a isso, ela não é tão resistente quanto o Chris. Mas para narrativa, quase não havia diferença, independente de com quem se jogasse. Mudava uma animação ou outra, mas nada substancial, sabe? Quando a gente chega no Resident Evil 2, a gente se depara logo com 2 discos. Cada um representa uma campanha de um personagem. E para entender melhor isso, vamos resumir mais uma vez a história. A gente tem 2 personagens completamente diferentes um do outro. Claire Redfield, que está atrás do irmão dela, Chris, do primeiro jogo, e Leon S. Kennedy, que está indo para o primeiro dia de trabalho na polícia de Raccoon City. E eles acabam se encontrando, se ajudando, mas se separam por uma colisão de um caminhão com o carro em que eles estão. A grande sacada aqui foi que a gente pode jogar com quem a gente quiser inicialmente, mas depois de terminar o primeiro disco, a gente pode terminar o outro disco com o outro personagem, partindo do ponto de vista dele. E a prova disso é que o primeiro objetivo do jogo é chegar na delegacia. Na primeira campanha você vai cruzar um caminho e na segunda você cruza um outro caminho completamente diferente. Já que os personagens foram separados, a forma de chegar até essa delegacia também vai ser separada, vai ser diferente, não é mesmo? Esse foi o primeiro ponto que já me encantou com Resident Evil 2. É claro que existe um canon, que é jogar primeiro com a Claire e depois com o Leon, mas a ordem não precisa ser respeitada. E como se não bastasse, muitos novos elementos foram inseridos. O jogo foi uma tremenda evolução do primeiro. A começar que o primeiro game usava algumas animações com atores reais, que eram bem ruins por sinal, até pra época. Eu com 10 anos de idade já achava aquilo péssimo. O segundo game já trouxe as CGs, que são animações feitas em computador. Além disso, ele também trazia cenários novos pra gente poder visitar. Havia uma variedade maior de cenários aqui. O jogo ainda tem muitas idas e vindas, mas essas idas e vindas acontecem em mais cenários agora. E cada personagem tem seu próprio arsenal de armas para ir recolhendo ao longo da campanha. Claire acaba sendo menos resistente que Leon, mas ela também consegue destrancar algumas fechaduras, assim como Jill, e Leon é mais resistente, mas não consegue destrancar essas fechaduras. E no meio da campanha deles, os eventos que acontecem são completamente diferentes também, tendo inclusive personagens distintos. Um bom exemplo disso é a Sherry na campanha da Claire e a Ada na campanha do Leon. E o mais interessante disso tudo é que são campanhas que conseguem conversar entre si. Você consegue por diversas vezes ver o que o Leon faz enquanto você estava jogando com a Claire na primeira campanha. E não só isso, tem um elemento X aqui, literalmente. O Mr. X, que é um inimigo exclusivo da segunda campanha que te persegue por diversas vezes. Acho que com esses fatores vocês conseguem perceber como Resident Evil 2 foi um salto e por que ele se tornou tão marcante. Não é só uma escolha de personagens, é uma escolha de experiências e de pontos de vista também. Toda aquela base criada ainda está presente, incluindo os arquivos de texto, mas a narrativa aqui ela faz questão de mostrar os personagens descobrindo todos, entre aspas, os possíveis segredos por trás da Umbrella através de animações também. E isso era muito bom. Ainda existe uma importância em ler os textos, mas as animações já explicam muita coisa e acabam dando até uma atenção à personalidade dos personagens. E isso é muito importante também. E nesse ponto há um salto, porque os diálogos estão melhores. Podemos dizer que agora o jogo tem um roteiro de texto digno, uma dublagem mais adequada também, né? Tudo no jogo está muito melhor, a jogabilidade está mais fluida, a variedade de inimigos é maior, o modelo desses inimigos também é mais variado, diminuindo a repetição do modelo dos zumbis, e os gráficos, meus amigos, que diferença! Graficamente falando, do 1 até o 3, o estilo gráfico é pré-renderizado, e para não embolar o meio de campo, a forma mais simples de entender esse estilo gráfico é a seguinte: o cenário é basicamente uma foto de fundo, e todos os outros elementos como chave, munição, itens de cura e personagens são em 3D. Inclusive, quero ressaltar que, para mim, esse estilo gráfico consegue compor a ambientação tenebrosa dos ambientes de forma magnífica, tornando o jogo bem realista dentro do possível.
Mas eu confesso pra vocês que no primeiro jogo, até pra época, a qualidade da foto de fundo era bem fraquinha. Felizmente tudo foi ficando melhor no segundo e no terceiro game. E avaliando a evolução dos jogos, eu acho que a jogabilidade do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3 são as jogabilidades mais convidativas para poder jogar os jogos clássicos hoje em dia. Elas dificultam menos o combate e tornam a exploração mais orgânica. Não que eu ache que os combates ou a exploração precisam ser coisas fáceis, não acho isso, mas eu também não concordo que problemas técnicos ou limitações técnicas tenham que ser causadores dessa dificuldade, entende? E é aí que a gente chega no Resident Evil 3, que é o mais querido por muitos, mas nem tanto assim pela crítica quando a gente pega a primeira trilogia. E eu entendo de certa forma. O jogo recebeu algumas críticas por não ter apresentado tanta inovação quando comparado ao que o Resident Evil 2 fez. Mas assim, vamos deixar uma coisa bem clara. Resident Evil 3 ele não traz evolução, mas que ele traz muito aperfeiçoamento, ele traz. Em tudo. A história se centra basicamente na fuga de Jill Valentine de Raccoon City, que se inicia antes dos eventos de Resident Evil 2 e termina depois. E como aprofundamento, a trama mostra foco em outros personagens algumas vezes. Isso faz com que obrigatoriamente o jogo tivesse um trabalho mais profundo na personalidade deles. Todos eles têm uma motivação e isso fica muito transparente para o jogador aqui. No game, Jill até se torna uma personagem interessante de se jogar e eu me lembro que na época ela foi o sinônimo de Girl Power para muita gente. E por isso acabou criando e consolidando uma legião de fãs que se arrasta até hoje em dia. Mas a novidade que mais impactou no jogo foi o Nemesis. E isso tem um porquê. Lembra do que eu falei sobre o Mr. X? Então, o Nemesis não é diferente, mas Nemesis é muito mais implacável e aterrorizante. Prova disso é que ele conseguiu marcar a geração inteira. Ele simplesmente aparece do nada e começa a te perseguir com uma música tensa durante a perseguição, abrindo portas, eliminando quem tiver pela frente. Enfim, ele não tem um pingo de piedade e fica gritando o nome dos Stars por qualquer ambiente que você passe. É surreal. E para complementar essa tensão toda, agora o jogo tem um esquema de escolhas, onde algumas escolhas acontecem nos encontros com o Nemesis e outras escolhas acontecem aleatoriamente pelo cenário, que faz a gente tomar caminhos diferentes para poder chegar a um objetivo. Acaba diferenciando um pouco o gameplay e é um fator interessante. Tudo isso faz com que o Resident Evil 3 seja mais frenético e tenha sempre um ar de fuga, com a jogabilidade mais rápida. E por conta desse novo ritmo, Jill acabou ganhando a capacidade de usar itens no cenário para ajudar no combate e também adquiriu a habilidade de se esquivar, onde exigia um comando bem preciso na hora do ataque do inimigo e ela conseguia se esquivar do ataque dele. Era bem interessante. E como justificativa para essa inovação na jogabilidade é porque ela é um membro das forças especiais e é mais bem treinada que Leon e Claire, por exemplo. Por isso os movimentos novos. E claro, que para balancear isso tudo, os zumbis também apareceram agora em uma quantidade muito maior e eles estão mais rápidos. Eles conseguem ir para cima do personagem com mais velocidade. Um outro ponto interessante é que agora a gente tem mais munição exposta pelo cenário e também temos mais de um meio para poder consegui-las. O jogo nos dá um item chamado pólvora e existem diferentes tipos de pólvoras espalhadas pelos cenários. E é combinando essas pólvoras que a gente consegue fazer mais munição. Outra mudança é que o jogo está mais fácil em termos de exploração. A gente quase não fica mais no mesmo lugar e por isso é muito mais fácil saber o que a gente tem que fazer. É quase que como se os objetivos fossem mais claros, sabe? E os puzzles também não são tão complicados. Dos três, Resident Evil 3 é o que possui gráficos mais bonitos, com muito mais elementos em 3D, uma definição melhor nos cenários de fundo, personagens com mais polígonos e uma melhor qualidade nas CGs. Posso dizer que o Resident Evil 2 e 3 são mais convidativos para poder jogar, e entre o 2 e o 3, eu acho que o 3. Embora ele não seja o meu favorito, porque ainda acredito na supremacia do 2 em diversos pontos, o 3 é o que mais se aproxima do ritmo de jogos que a gente tem atualmente. Ele é o mais fácil, por assim dizer, mas o 2 não faz feio também não, ele é bem acessível. E galera, aqui fica uma recomendação minha, para quem tiver um bom PC, existe uma versão remasterizada do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3 feita por fãs. Inclusive, a do Resident Evil 3 já apareceu aqui no canal e tá aqui no card para vocês assistirem, e a do 2 vai aparecer aqui também, então fica ligado. É uma versão que traz gráficos em alta definição com texturas completamente remasterizadas. Um remaster digno, acreditem. E quanto ao Resident Evil 1? O Resident Evil 1 recebeu um remake que gerou uma certa revolta nos fãs. Isso porque inicialmente ele saiu com exclusividade para o GameCube lá no ano de 2002. Hoje em dia já existem versões do jogo remasterizadas para todos os consoles de 7ª e 8ª geração. Então é a forma mais acessível de jogar o primeiro jogo da série.
e essa é uma versão que definitivamente vale a pena. O jogo não só refez os gráficos, como também refez as animações, os diálogos, a dublagem e introduziu novos cenários e puzzles. A experiência é uma experiência completamente nova. Para a época, o jogo era absurdamente lindo e para ainda hoje, ele é muito bonito. E o melhor disso tudo é que como a gente teve diálogos refeitos, aqueles furos de roteiro que aparecem na versão original não existem mais. A história está muito mais intuitiva, dinâmica e interessante, porque está mais profunda vendo as animações. O jogo é facilmente jogável. E depois do lançamento desse remake, ainda no mesmo ano, também houve o lançamento de Resident Evil Zero, com o mesmo problema de exclusividade. Um problema que felizmente já foi resolvido, tá? Porque ele está disponível para a 7ª geração de consoles, PlayStation 3 e Xbox 360, e também para os consoles de 8ª geração. Ele relata os eventos que aconteceram antes do primeiro Resident Evil. Lembra que eu falei que a equipe Bravo desapareceu? Então, a gente aqui vê o ponto de vista deles no controle de 2 personagens quase que simultaneamente numa única campanha. Primeira vez que isso acontece na franquia, tá? Parece confuso, mas não é. Digamos que é um projeto do que viria a ser o Resident Evil 5. A diferença é que você pode trocar de personagens em tempo real e usar isso a seu favor para resolução de puzzles e exploração do cenário. Os gráficos são tão bons quanto os do remake e a jogabilidade é extremamente refinada, ainda se baseando naquele esquema tanque. Hoje em dia não tem o sistema 3D para você habilitar nas versões remasterizadas, tá? Pode ficar tranquilo se a jogabilidade tanque te incomoda. E claro, como a gente tem 2 personagens, cada um fica responsável por uma habilidade específica. A gente controla Billy Cohen, um fugitivo, e Rebecca Chambers, um membro dos Stars. O membro mais novo, diga-se de passagem, tá? Pra você ter ideia, Rebecca conseguiu se formar na faculdade com 18 anos. E nos Stars ela fica responsável pelo setor médico. Por isso, tudo que envolve a combinação de plantas para fazer itens de cura mais poderosos fica a cargo dela. E Billy é responsável pela força bruta. Ele tem mais resistência e consegue empurrar objetos pesados. Como saiu até a versão remasterizada do jogo, eu não preciso nem dizer que ele é facilmente jogável hoje em dia, né? Eu consigo fazer isso sem a menor dificuldade. E por fim, a gente chega no ano de 2000 com o Resident Evil mais difícil de todos da saga, pelo menos na minha opinião, é claro, tá? Resident Evil Code Veronica. Code Veronica revolucionou na época. Além dele ter trazido novos gráficos, ainda continuou a história de Claire em busca pelo irmão, Chris. E pra mim, é o que tem de fato a melhor narrativa, história e personagens dentro de toda a saga Resident Evil. Honestamente, é um dos meus jogos favoritos. Os personagens são absurdamente carismáticos, os diálogos têm um roteiro muito bem escrito e cheio de nuances para poder realçar as características mais predominantes de cada um, e a história em si tem uma base muito boa. Tudo acontece muito naturalmente no enredo desse jogo, até a troca de personagens. Parte do jogo a gente foca na Claire e parte do jogo a gente vai se focar no Chris, passando basicamente pelos mesmos cenários, mas fazendo coisas completamente diferentes neles, inclusive os puzzles, tá? E graficamente falando, o salto foi gigante. O game abandonou aquele estilo pré-renderizado e adotou o estilo 3D. Tudo no jogo era em 3D. Em função disso, o jogo acabou apresentando até mesmo uma inovação relativamente grande com relação aos efeitos de iluminação. Claire conseguia acender o isqueiro para iluminar certas partes e isso causava um clarão no ambiente. E inclusive era uma demonstração que os desenvolvedores se gabavam na época, dizendo que o jogo era revolucionário. Assim também tinha chuva acontecendo no cenário, coisa que já havia sido inserida no Resident Evil 3, naquele cenário do cemitério, mas aqui a qualidade da chuva estava muito mais realista. Pode parecer pouca coisa para hoje em dia, mas na época todo mundo ficou impressionado. E agora falando de um fato curioso sobre o jogo, eu honestamente nunca entendi porque ele tem uma movimentação mais travada do que no Resident Evil 3. Seguinte, quando você tinha apenas um pequeno lance de escadas, não precisava de um botão de ação para o personagem subir. Isso tinha acabado no Resident Evil 2. No 3, a mecânica já era mais fluida. A própria movimentação da Jill já era bem menos robótica. E nesse ponto, o Code Veronica deu um certo passo para trás. Controlar a Claire não era uma coisa muito bonita visualmente falando, e nem prática quando o assunto é subir as famigeradas escadas, né? O Code Veronica é um jogo para quem gosta muito de desafio. Existem 2 versões recentes dele, além das originais. A primeira é a que eu recomendo, que é uma espécie de remasterização que saiu para o PlayStation 3 e Xbox 360, e nesse caso quem tem o Xbox One consegue jogar também, por conta da retrocompatibilidade. É uma versão muito bonita que oferece novos efeitos de iluminação, sombra, texturas, enfim, o jogo está bem bonito e facilmente jogável. E tem a versão do PS4, que nada mais é do que uma versão emulada do PlayStation 2, sem alteração gráfica. Honestamente, é a que eu menos curto. E não esperem um jogo fácil, mas com certeza esperem um jogo muito divertido e uma narrativa
incrível. E galera, com isso nós chegamos ao fim do nosso vídeo sobre Resident Evil em 2020. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E como eu sempre digo, você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar na descrição desse vídeo e aparecendo aqui também. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. E era basicamente isso. A gente, sem sombra de dúvidas, vai se ver no próximo vídeo.